Olá, nós hoje vamos ter uma aula de revisão, né, de arte. Nós vamos trabalhar os conteúdos que vivenciamos nas aulas remotas, já nos preparando para a avaliação diagnóstica. Então, o primeiro passo é a definição da arte, né? O que é arte? A arte possui um caráter estético e está intimamente relacionada com as sensações e emoções dos indivíduos. Como exemplo, podemos citar a pintura, a dança, a música, o cinema, a literatura, a arquitetura, o teatro, etc. Vale salientar que a arte tem uma importante função social na medida que expõe, características históricas e culturais de determinada sociedade, tornando-se um reflexo da essência humana. Ela existe em todas as culturas e sua definição foi e continua sendo, discutida incansavelmente. Então, a história da arte, vamos ver essa cronologia. A história da arte é um ramo da ciência que estuda os processos artísticos dentro do contexto em que foram realizados. Assim, com o intuito de facilitar, os estudos, a arte está dividida em períodos que nós vamos conhecer. A arte da pré-história, arte pré-histórica, período anterior a 3.000 anos antes de Cristo, por exemplo, nós temos a arte rupestre. A arte antiga, de 3.000 antes de Cristo até 1.000 anos antes de Cristo, por exemplo, a arte egípcia. A arte clássica, de 1.000 anos antes de Cristo a 300 anos depois de Cristo, por exemplo, a arte grega e romana. A arte medieval, de 300 a 1.350 anos, por exemplo, a arte gótica. A arte moderna, de 1350 a 1850. Por exemplo, nós temos a arte neoclássica. A arte contemporânea, que ela teve início de 1850 aos dias atuais. Por exemplo, nós temos a arte conceitual. A arte contemporânea é aquela que nós estamos vivendo agora no momento. Arte rupestre. A arte rupestre, ela representa uma das mais antigas manifestações artísticas que surgiu há milhões de anos no contexto da pré-história. São desenhos ou pinturas os quais foram produzidos, sobretudo, em cavernas, por diversos povos antigos. Além das pinturas nas cavernas, é sabido que a escultura, a dança e a música também se iniciaram nesse período. Sendo assim, podemos refletir sobre a necessidade humana de se expressar, expor suas ideias, uma vez que, por meio do fazer artístico, o homem libera suas emoções. Na época paleolítica, por volta de 30.000 anos antes de Cristo, os desenhos criados tinham muita relação com a natureza. Os traços empregados para representar animais temidos eram cheios de movimentos e força. Já os animais mais dóceis, como renas e cavalos, eram feitos de forma mais delicada, revelando leveza e fragilidade. Podemos ter como exemplo, que na nossa cidade, Taquaritinga, que é de origem indígena, nós temos lá na Pedra da Figura, em Boa Vista, alguns vestígios da pintura rupestre, que os índios deixaram lá nas pedras. Outra coisa interessante é que eles utilizavam esses desenhos, a arte, para informar outros que passassem por ali, principalmente dos perigos, animais que poderiam matá-los, destruí-los. E também os que vocês veem aí com traços mais delicados, poderia ser caça para eles se alimentares, eles não iam se assustar, não correriam nenhum risco. Mas também tinha aqueles animais que poderiam matá-los. Então, aí nós temos uma representação da arte rupestre, que é o bisão na caverna de Altamira, na Espanha. A arte sacra. A arte sacra representa o conjunto de obras que possuem como temática principal a religião. Está voltada para o cristianismo, a crença em Cristo. Foi muito explorada antes do período do Renascimento, na Idade Antiga, Clássica e Medieval, sendo uma das principais formas de expressão durante séculos. Como exemplo, temos as ilustrações, esculturas de santos e arquitetura encontrada em diversas igrejas ou
templos. Por exemplo, aqui no Brasil, né, Minas Gerais, precisamente em Ouro Preto, a gente tem um artista de grande representatividade, que é o Aleijadinho. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, né, as igrejas lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, vocês vão poder observar essa arte sacra. Também, nesse mesmo movimento, né, arte sacra voltada para a questão religiosa, nós vamos encontrar também um pouquinho do barroco. Mas aí vocês vão entender a diferença entre a arte sacra e a arte barroca. Aí nós temos a arte sacra, um exemplo, né, que é o Pietà, que é muito famosa essa imagem, né, essa modelagem, aí, essa escultura, que trata-se de quando Maria recebe Cristo depois que ele é morto na cruz. Então, agora a gente vai trabalhar a arte barroca. Com o período do Renascimento, significativas mudanças ocorreram na Europa no século XV, como a questão do cientificismo, a contra-reforma, o surgimento da burguesia, o antropocentrismo e o humanismo. Nesse contexto, o artista barroco encontra na arte o local necessário para expor a confusão causada pela mudança de paradigmas. Quando se quebra paradigmas, sempre há. As pessoas observam isso como algo não muito legal, mas é importante que exista essa quebra de tabus, né, para que a gente possa conhecer coisas futuras, para que a gente possa também dar oportunidade. Então ela passou a ser mais assim, uma cultura mais popular. Foi assim que a arte barroca se distanciou em parte da arte sacra, criando uma arte mais erótica, profana, cotidiana e, portanto, não tanto idealizada. É por isso que eu falei do artista Aleijadinho, porque ele tem um pouco da arte sacra, né? Ele traz essas características, mas também ele tem muito da arte barroca, certo? Aí a gente está vendo aí a arte barroca, que é uma imagem onde está mostrando aí os deleites da vida, rapazes, jovens, como se estivessem numa festa. A arte moderna. A arte moderna surge no contexto da Revolução Industrial, a partir do século XVIII. Na arte moderna, o conceito sobre arte amplia-se um pouco e chega até a ser considerada uma anti-arte. Ou seja, ela não se preocupava, né, não tinha aquela preocupação com o teor estético, e sim com a mensagem a ser transmitida. Para eles não importava muito a questão técnica, mas a mensagem que eles queriam transmitir e que as outras pessoas entendessem. No Brasil, o marco de introdução da arte moderna foi a Semana de Arte Moderna de 1922, onde a arte deu aquele salto para o popular, dando oportunidade, né, a vários artistas que até então não seriam conhecidos e não era visto aquilo que eles faziam como arte. Então, a Semana da Arte Moderna é um marco tanto na literatura quanto na arte. Nesse sentido, podemos pensar que a arte tem uma função importante além da catarse, ou seja, da purgação de sensações, que não é apenas sensações, né? Ou seja, uma obra artística ela pode conter um teor ideológico e político envolvido, o que leva o público a refletir sobre o conceito e não simplesmente visualizar as obras. Então, a arte ela é carregada de vários simbolismos e principalmente de ideologias, né? Que é isso que a gente precisa. A gente precisa, a cada dia mais, a gente respeitar e também defender aquilo que a gente acredita. E a arte, ela é o caminho para essas expressões, né? Para a cultura, para você poder mostrar aquilo que você sente, né? Aquilo que você é. Nós temos aí um marco, né, da arte moderna, né, da Semana da Arte Moderna, que é o Abapuru. A estética é benção, quando você olha, levando em consideração a arte sacra, a arte clássica, a arte do barroco, que era rica em detalhes, nós vemos aí no modernismo já a questão de não ter uma estética tão grande, assim, não estava preocupado com o desenho, e sim o que a arte poderia representar. Então, o Abapuru é de 1928, né, de Tarsila do Amaral, e é um ícone da arte, né, moderna no Brasil. A arte abstrata. Uma das
características das artes visuais, né, do período moderno foi o surgimento da corrente artística denominada, né, a questão do abstratismo. Então, a gente tem aí, no modo geral, a arte abstrata, ela propõe uma obra visual, né, ou seja, ela prioriza as formas abstratas, né, em momentos de figuras que fazem parte da realidade. Então, essa corrente ela surgiu no contexto do modernismo, mediante, né, a necessidade de expressão e refutação ao academicismo, né, e está relacionada com os movimentos vanguardistas. Então, a arte abstrata, para alguns, olha assim, isso não é arte. Eu não entendo o que é que tem aí. Então, a arte, ela é aquilo que você interpreta. O belo, o feio, né? Então, essa arte abstrata, ela vai representar aquilo que a pessoa está sentindo, que provavelmente pode ser que a gente nem entenda quando vê, né? Que é o abstracionismo. Então, é bem interessante essa arte. Então, eu tenho aí para vocês um exemplo, né, da arte abstrata, né, Transverse Line, de 1923, né, é um exemplo de pintura abstrata. Ela parece-me, assim, que talvez não faça muito sentido para a gente, mas para quem fez, ele jogou ali as suas sensações, o que ele quer é isso mesmo, que você olhe e dê a ideia que você achar melhor. Ok? É como se estivesse brincando conosco. Então, agora a gente vai trabalhar a arte contemporânea, né? A arte contemporânea é essa que nós estamos vivenciando agora. A arte contemporânea, ou a arte pós-moderna, surgiu no século XX, embora muitos estudiosos preferem indicar sua origem no final do século XIX. A arte contemporânea, ela abrange um conceito de arte mais aberto, né, sendo pautado, portanto, na originalidade, experimentações artísticas e técnicas inovadoras. Assim, ela admite diversas modalidades e linguagens artísticas, bem como a mistura entre elas. Hoje fala-se em arte performática, arte multimídia, arte étnica, dentre outras. Da mesma maneira que a arte moderna, a arte contemporânea foca, né, na ideia, né, a ideia da arte contemporânea, né, é de ser transmitida em um determinado valor estético da obra. Sua principal função é fazer as pessoas pensarem, não somente com trabalhos que abriguem conceitos estéticos de harmonia e beleza, mas a partir de obras que muitas vezes extrapolam os limites da consciência humana. A ideia é que as pessoas tenham contato com as obras de arte através do choque estético, né? E que assim ocorram processos catárticos e que favoreçam a atividade reflexiva. Ou seja, a arte contemporânea é reflexão, é grito, é liberdade, ok? Então, aí nós vemos, eu peguei um exemplo de arte contemporânea, né, que é um grafite, né? Esse grafite é muito conhecido em tempos de guerras, né? Se jogar ramalhete de flores, mas vocês estão vendo todo o movimento. Então, isso aí é a nossa arte contemporânea. Então, agora nós vamos trabalhar artes visuais. Importante conhecer o conceito de artes visuais, uma vez que tem gerado muita confusão. Algumas pessoas acreditam que as artes visuais incluem somente as pinturas. No entanto, o conceito de artes visuais é muito mais amplo e está relacionado com o próprio nome, visual. Ou seja, representa aquela arte que conseguimos ver, né? Aí nós temos a pintura, nós temos a escultura, a arquitetura, o teatro, a dança, a fotografia, dentre outros. Então, artes visuais não é só um quadro, certo? Artes visuais é tudo aquilo que eu posso visualizar. Tipos de artes. Então, são vários, né, os tipos de arte, e aí a gente vai ver aqui alguns. Sabemos que o conceito de arte foi se expandindo, né, como eu falei para vocês anteriormente, com o passar dos anos, o qual acompanhou o desenvolvimento dos homens e da sociedade. De tal modo, hoje temos uma infinidade de modalidades artísticas expressas por diversas linguagens, visual, auditiva, tátil, dentre outros.
que surgiram, por exemplo, com o advento da informática. Então, assim, anteriormente, a arte era dividida somente em 7 vertentes, né? Nós teríamos como exemplo 7. Hoje a gente tem bem mais, né? Com a chegada da tecnologia, a gente tem bem mais. Tem a música, tem a dança, tem a pintura, tem o cinema, a escultura e arquitetura, teatro, a literatura. No entanto, com o desenvolvimento da sociedade, outros tipos de artes foram incluídos à lista, como, por exemplo, fotografia, a história em quadrinho, né, que é o HQ, vídeo arte, arte digital ou multimídia. Então, essa pandemia, né, ela veio para nos mostrar essa questão da arte na nossa vida, a criatividade e as diversas formas que principalmente o brasileiro encontra para demonstrar os seus sentimentos, né, para aprender também. A arte conceitual é uma vanguarda artística moderna e contemporânea, que surgiu nos anos 60 e 70 na Europa e nos Estados Unidos. Como o próprio nome indica, trata-se de uma expressão artística mais pautada nos conceitos, reflexões e ideias, em detrimento da própria estética, ou seja, a aparência da arte. Nela, a atitude mental é o mais relevante, aquilo que você pensa, e não apenas só aquilo que você vê, né? Então, as principais características da arte conceitual são crítica ao formalismo e ao mercado da arte, crítica ao materialismo e ao consumo, oposição ao que nós chamamos de hermetismo da arte minimalista, popularização da arte como veículo de comunicação, arte mental e reflexiva, o radicalismo e o culto, né, a anti-arte, ruptura com a arte clássica e a formal, uso de fotografias, textos, vídeos, instalações, performances, né, que você vai encontrar muito essa questão da performance no teatro e na dança. Beleza? Então veja aí a arte conceitual. Então, de repente você olha aí uma roda, alguém em cima de um banco, enfim, isso é arte? Sim. O que ela demonstra? Vamos conhecer qual é a história dessa arte, o que está representando. O outro é bem famoso, né, que é o bidê, né, que é uma bacia, né, para fazer as necessidades. Então aí também arte, certo? Arte conceitual. Outra aí, ó, tá vendo? Isso aí é a arte, a exposição, né? O que é a arte, para que serve, né? O que é arte, para que serve? São questionamentos, né? Que a gente precisa entender. Para que serve a arte? O que é a arte? Né? Qual a importância da arte na nossa vida? Outra arte conceitual aí, ó, uma coca cheia, metade, o que isso significa? Então, vamos pensar. Então, é a provocação da arte contemporânea. Agora a gente vai trabalhar a art knife. Art knife é um termo usado para designar um tipo de arte popular e bem espontânea. A palavra knife é uma palavra francesa que tem como significado algo que é ingênuo ou inocente. Possui características baseadas na simplificação dos elementos e costuma exibir grande quantidade de cores, valorizando a representação de temas cotidianos e manifestações culturais do povo. Geralmente é produzida por artistas autodidatas, né? Ou seja, que não possuem conhecimento formal e técnico de arte, mas que exibem produções em que outros princípios são considerados como autenticidade. Ok? É bem interessante. Então vamos ver aí as características da art knife. A art knife é uma expressão tipicamente regional e assume as características de cada localidade. Entretanto, é possível perceber algumas características comuns nesse estilo artístico. Então vamos lá saber. A bidimensionalidade, né? Inexistência de perspectiva, uso frequente de cores bem vibrantes, usam muitas cores, preferência por temas alegres, né? Mostrar a alegria, principalmente das pessoas, né? Dos lugares, das suas crenças, então muito popular. Espontaneidade, né? Traços figurativos, valorização da simetria,
e tendência à idealização da natureza. Então, eu escolhi essa representação aí, porque ela é bem próxima da gente, né? É uma peça artística do mestre Vitalino, com todo orgulho, né? Caruaruense, pernambucano, é um mestre desse tipo de arte, né? Da knife, colorido, é regional, mostra as características da sua região, das pessoas, né? Aqui que nós já conhecemos qual é a realidade, né? Também a questão da natureza. Aqui tem outra, né, que está mostrando essa pintura aí, o carnaval, que é uma festa bem popular, bem colorida, bem alegre, bem nossa. E agora a gente vai ver o que é op art, né? Então, op art é um movimento artístico, também chamado de arte óptica ou optical. Em inglês, é um termo em inglês, né? Arte em inglês. Suas obras são baseadas em ilusões de ótica, é um recurso visual, né, que confunde a visão humana, fazendo ver formas diferentes, dependendo do ângulo em que, né, você está observando, em que se vê a imagem em questão. A op art usa da ilusão de óptica para criar movimentos nas obras, é como se ela estivesse se mexendo, com grafismo e estampas que variam conforme os olhos humanos percorrem a figura. A origem do nome op art vem de 1964, em uma publicação da revista Time. Depois houve a primeira exibição, né, oficial no movimento op art, que foi em Nova York, em 1965, no MoMA, o Museu de Arte Moderna, e chamava de The Responsive A. A op art tinha como fundamento a frase menos expressão e mais visualização. Entre suas características estão os efeitos ópticos, né, e visuais que trazem ao observador, né, traz o observador para dentro do quadro, compondo o movimento da obra com seus olhos. Também estão os trabalhos em 3 dimensões, exploração do contraste entre o preto e o branco e as formas geométricas. A vertente artística segue referências do expressionismo abstrato. Então, eu vou trazer para vocês aí, ó, exemplos, né, da arte op art. Então, todas elas querem da gente um movimento e você fica olhando, né, e criando esse movimento. Então, estou terminando aqui, né? Nós tivemos ainda alguns projetos, né, como o projeto da caricatura, né, que é a deformação do rosto, uma brincadeira mais, como é que eu vou dizer, mais cômica, mais voltada para o humor, que é a questão da caricatura. Tivemos também o projeto do folclore, né, que é um conjunto de atividades culturais de uma determinada região, povo e crença. Tivemos também a oportunidade de trabalhar o projeto Cultura Pernambucana, né, que a gente viu muitos marcos, e dentre eles a questão do prêmio que recebemos na França, né, onde o frevo ele foi reconhecido, né, como algo imaterial, né? O frevo é reconhecido como uma arte imaterial, recebeu esse título, né? Muito importante para a gente, né? Patrimônio, né, imaterial da humanidade, que foi na França que recebeu esse título. E o frevo, tipicamente, uma cultura, né, uma dança pernambucana. E tivemos outros também que vocês, com certeza, usufruíram e aprenderam muito. E aí eu trouxe para vocês uma mensagem final que eu gosto muito de falar, né? A arte existe porque a vida não baixa de Goulart. Então, o que isso quer dizer? Que a arte, eu vejo a arte como um tempero para a vida. Vários temperos. Então, cada arte, ela traz um sabor diferente para a nossa vida, uma alegria, né? Faz com que a gente expresse o que a gente tem de melhor. E também aquele puxão de orelha, aquela crítica através da arte também, a questão da música, né? No funk, no pop. Nós temos alguns grafites, enfim. Esse tempero artístico é o que tem de melhor. Então, que a gente sempre dê oportunidade à arte, que a gente viva a arte, que viva as cores, a alegria. Então, aí eu trouxe para vocês essa imagem
para que a gente nunca esqueça esse tempero, esse sabor especial que cada tipo de arte vai trazer na nossa vida. Boa avaliação, espero que tenham gostado. Um beijo no coração e espero o sucesso de todos. Tchau e até